Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 21 de janeiro de 2023, de 24, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia, que é a lição 21, poderosíssima continuação orgânica da lição de ontem. Ontem nós declaramos: estamos dispostos a ver. Hoje nós declaramos: estamos determinados a ver. E hoje declaramos: estamos determinados a ver as coisas de modo diferente. Eu estou determinado a ver as coisas de um modo diferente, né? A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e uma extensão da ideia precedente. Porém, dessa vez são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. 5 períodos de prática são recomendados e deve dar-se 1 minuto completo para cada um. Nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a mais leve irritação até a fúria, a ira, quero matar, né? A graduação da emoção que experimentas não importa. Isso aqui é muito importante, tá? Nós já vamos ver o motivo. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta a raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Provavelmente serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras, com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias. Isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Ao investigar a tua mente procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, mantém cada uma em mente enquanto dizes a ti mesmo: eu estou determinado a ver fulaninho de modo diferente. Eu estou determinada a ver essa situação de modo diferente. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, dize: eu estou determinado a ver a lerdeza de de modo diferente, né? Porque o que ele está explicando aqui é que nós compartimentalizamos os nossos aborrecimentos, mas na verdade isso não é real. Né? Isso é estratégia de defesa do ego para, digamos assim, dar a entender que o que nós estamos sentindo em termos de raiva, aborrecimento, transtorno, é menor do que é. Ok? É menor do que é. Que definitivamente não vem a ser o caso e nós já vamos entender o motivo, tá? Muito bem.
Então, eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente, né? E é assim que um curso em milagres chega, né, para Helen Schucman. Deve haver uma outra forma, né? Deve haver uma outra forma de se viver, deve haver uma outra forma de pensar, deve haver uma outra forma de sentir, deve haver uma outra forma de se estar no mundo. É isso que o curso nos traz, não é mesmo? E isso, na minha opinião, é absolutamente soberbo, maravilhoso, né? Vamos lá. Lição 21, janeiro de 21 de janeiro, perdão. Eu estou determinado a ver as coisas de um modo diferente. Instruções práticas. Estou no livro A Workbook Companion, tá? Do Alan Watson e do Robert Perry. Comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres. Então, instruções práticas. 5 vezes no dia, cada uma por 1 minuto. Repita a ideia. E então feche os seus olhos e procure na sua mente cuidadosamente por qualquer situação, a qualquer momento, que desperte a raiva em você. Não importa o quão suave, né? O quão leve. Sustente cada pensamento na sua mente e então diga: eu estou determinado a ver. Especifique a pessoa ou a situação de forma diferente. Dê aos pequenos pensamentos e grandes pensamentos de raiva a mesma atenção. Seja muito específico, mesmo ao ponto, inclusive ao ponto de nomear os atributos específicos de uma pessoa específica que aborreça você. Eu estou determinado a ver o egoísmo do seu fulano de uma forma diferente, tá? Então é assim que nós praticamos o exercício. Que eu acredito que agora já estamos na 21, já deve estar mais fácil para você, né? A coisa já está melhorando. Tá menos bizarro, né? Observações aqui. Nessa prática, nos é sugerido evitarmos a falácia de que o grau do nosso aborrecimento, da nossa raiva, importa. E essa falácia assume 2 formas. A primeira é o pensamento de que pequenos bocados de raiva, por exemplo, uma leve irritação, são muito pequenos para que sejam incluídos no exercício, né? Então, me chateei aqui porque o cara buzinou para mim no trânsito. Mas isso é bobagem. Não. Eu estou disposta a ver esse cara buzinando para mim no trânsito de um modo diferente, tá? A segunda forma, né, a segunda falácia é enfatizar certas fontes óbvias de raiva, o que implica que nesses casos em particular a nossa raiva então está verdadeiramente justificada. A verdade é que toda a raiva é máxima e nenhuma raiva é justificada. Uma segunda falácia é mencionada também. E essa é a crença de que a nossa raiva está confinada a um traço particular de personalidade em alguém. Eu basicamente amo o Jim. Eu não estou zangada com ele de forma geral. Eu estou zangada com esse traço do caráter dele que é particularmente irritante para mim, né? Tipo, o meu marido, ele não pendura a toalha para secar depois que ele toma banho. E isso me aborrece absurdamente, né? E eu digo que eu amo o meu marido, mas que esse traço dele me aborrece muito. Isso é uma falácia, tá?
que também tem por objetivo esconder a raiva, tá? Essa lição implica que nossa raiva em direção a essa pessoa não está seguramente confinada dessa forma. Sim, ela é generalizada. Com essa falácia, em vez de não permitir que isso influencie a nossa prática, da mesma forma que a falácia anterior, nos é pedido que a usemos na nossa prática. Então, nos é pedido que apliquemos a ideia especificamente a esse traço. Então, eu estou determinada a ver o fato de que o meu marido não pendura a toalha para secar depois que ele toma banho de um modo diferente, tá? Então é isso. Passamos o dia generalizando. Passamos o dia generalizando, tá? A nossa raiva como absolutamente importante e especificando os objetos dos nossos aborrecimentos. Entenderam como é? Então, nenhuma raiva é menor, nenhuma raiva é maior. E nós especificamos, né? Então, por exemplo, ontem eu contei para vocês que eu ia à praia. Chegando na praia, eu fui tomar banho de mar e me distraí, né, em algum momento ali, e alguém furtou minhas sandálias havaianas. E eu fiquei muito chateada. Furtaram a minha sandália, depois a moça da barraca falou que tá acontecendo demais, que furtaram dentro da barraca dela o chinelo dela e que era isso aí, né? Então, eu estou determinada a ver o furto das minhas sandálias de modo diferente, tá? Ok? Muito bem. Resposta à tentação. Sempre que uma situação despertar raiva, repita a ideia, especificando a fonte de raiva que está sendo percebida. Eu estou determinada a ver o roubo das minhas sandálias de modo diferente. Comentário. Aí ele vem para um comentário magnífico. Nessa lição, nós aplicamos a ideia de estarmos determinados a ver as situações específicas que nos despertam raiva, com uma ênfase em ver essas situações de modo diferente. O significado desses exercícios é a conexão com a transformação. O significado desses exercícios em conexão, com a transformação das nossas percepções é muito óbvio. Um pensamento que decorre dessa lição é particularmente impressionante. É um pensamento que faz mais e mais sentido para mim à medida em que eu trabalho mais e mais com o curso, estudando o texto e praticando as disciplinas mentais que o livro nos ensina. Você se tornará incrementadamente consciente de que uma leve pontada de aborrecimento não é nada além do que um véu que está sendo colocado sobre uma fúria intensa, né? E aí? Né? Vocês sabem que as pessoas mais difíceis de você trabalhar num processo terapêutico são aquelas pessoas que nunca têm raiva, que nunca se aborrecem, que veem todo mundo como maravilhoso. É muito difícil. Por quê? Porque esse véu de negação, ele é muito forte. Ele é muito forte, né?
Ah, não, mas você tem algum problema com a sua mãe? Não, a minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Minha mãe não dá problema nenhum. A minha mãe é ótima. Ah, você tem algum problema com o seu chefe? Não, ele é maravilhoso, excelente, estupendo. Tem uma negação aí, né, gente? Porque todos nós temos nossas luzes e sombras, né? Estamos na dualidade, né? O primeiro princípio dos milagres, que é apresentado no capítulo 1 do livro-texto, declara: não há ordem de dificuldades em milagres. Então, se você ainda não assistiu a playlist aqui do canal, os 50 princípios dos milagres, por favor, assista, tá? São 50 vídeos, mas são curtinhos. São vídeos curtinhos, tá? É a leitura do livro Os 50 Princípios dos Milagres, do nosso grande mestre, Dr. Kenneth Wapnick. A ideia expressa nessa lição faz um paralelo muito próximo com esse conceito de que não há ordem de dificuldades em milagres. Não há ordem de severidade na raiva da mesma forma. E uma leve pontada de aborrecimento é o mesmo que uma fúria intensa. E esse fato está... E de fato é uma raiva mascarada. Então você se irritar levemente é uma raiva disfarçada, tá? Se tá te irritando, se tá te tirando a paz, então entra na prática do exercício. E aí é muito curioso, porque a gente vai ficando chocado ao percebermos que passamos 100% do tempo irritados com a realidade. Sei lá, 80% do tempo a gente está fingindo que não está irritado e em 20% do tempo nós estamos conscientes de que estamos irritados, tá? Então, da próxima vez que você pensar assim, nossa, a voz daquela mulher me irrita, saiba que isso está encobrindo intensa fúria do seu ego, corpo, personalidade em relação àquela pessoa, tá? Que na verdade é uma projeção do seu mal-estar com você mesmo. É aí que a gente vai chegar, tá bom? Todas as formas de raiva resultam da mesma fonte. E aí ele vai falar uma coisa aqui que é muito preciosa, tá, gente? Eu quero que vocês anotem aí na agendinha no dia 21 de janeiro, tá? É muito preciosa essa colocação que ele faz aqui, tá? Principalmente para aqueles de vocês que fazem, que estão em psicoterapia. Algumas escolas de psicologia têm mantido por longo tempo que todos carregam em si uma raiva primal, profundamente suprimida. Ela pode ser temperada por um verniz de civilização, mas lá no fundo, no subconsciente, jaz uma fúria violenta. Eu, pessoalmente, estou de acordo, tá? Muitos atribuíram esse fato, às nossas origens animalescas na evolução. Mas o curso vê essa raiva de uma forma metafísica, graças a Deus, né? Por isso que nós estudamos ele. Dentro de nós, carregamos uma raiva que nos cega para nós mesmos, que nos cega a nós mesmos, porque nós acreditamos que nós atacamos a realidade e fomos bem-sucedidos. Então essa raiva está associada ao conceito do pecado original, tá bom? Tá bom? E aí, se você quiser ampliar esse conceito, tem que estudar o livro-texto, né? Hoje à noite, se Deus quiser, nós teremos a nossa live e, se Deus quiser, começaremos entre 7 e 7:30 da noite, tá bom?
Vamos estudar o item 2 do capítulo 4, As Ilusões do Ego, tá? Se você quiser acessar as lives anteriores, é só entrar em contato comigo, tá bom? Ano passado nós tivemos 40 aulas, né? De 52 semanas, tivemos 40 aulas, né? Muito bem. Então, olha que legal. Nós, de alguma maneira, conseguimos nos separar de Deus e destruímos a unidade do céu, né? Porque se nós conseguimos nos separar de Deus, então nós fomos muito bem-sucedidos e destruímos a unidade do céu. Mas o que o curso vem e nos diz? Que jamais nós teríamos feito isso, porque nós não temos essa capacidade, isso não nos é, essa possibilidade não nos é facultada. O que nós conseguimos fazer foi criar um mundo ilusório, pular dentro dele e inventar uma vida falsa. É mais ou menos como se eu dissesse assim: esse mundo onde nós estamos é o mundo real e é o céu e é o paraíso, e aqui nesse mundo nós vivemos muito bem em comunhão com o nosso Pai. E aí, eu vou brincar lá no metaverso do seu Zuckerberg. E quando eu tô dentro do metaverso lá, com o meu avatar de jogo, eu me sinto muito mal, muito mal, muito mal, porque eu falo, eu destruí a unidade do paraíso. E eu consegui derrotar meu pai. Eu derrotei meu pai, né? Eu derrotei meu pai, pequei contra meu pai e consegui derrotá-lo. Nesse mundo aqui, no metaverso do seu Zuckerberg, papai não entra, eu só faço o que eu quero. Saltitarei no holograma, como dizia a Gloria Wapnick, esposa do Dr. Kenneth Wapnick. Tá? Uau! Como somos poderosos. E aí eu tenho uma raiva profunda disso. Mas o que eu não tô me dando conta é que o mundo lá no metaverso, cara, é uma fantasia. Aquele mundo é uma fantasia nele mesmo. Tá bom? Muito bem. Ok. Nós pensamos que num piti infantil sobre não termos recebido um tratamento especial e um amor especial, então nós arruinamos o nosso próprio lar e jamais poderemos voltar para ele. É o que eu digo para vocês. O suprassumo, na minha opinião, óbvio, o suprassumo do ensinamento de Jesus Cristo enquanto ele caminhou na terra é a parábola do filho pródigo. Quando você ficar na dúvida, leia o filho pródigo. E no filho pródigo tem uma coisa muito legal, que é isso aqui que ele está explicando. Que é quando ele fala: pequei contra meu pai, já não sou digno do seu amor, já não sou digno de voltar para casa. Vou voltar e pedir que ele me receba como seu empregado. Tá? E a gente ainda pode juntar a isso o conceito, né, do complexo de Édipo, né? É isso. O Édipo clássico freudiano. Tá bom? Matei meu pai, quero matar meu pai. Não é? Para ficar com uma mãe, né? Não é isso? Muito bem. Nós então nos enraivecemos contra nós mesmos, mas incapazes de aguentarmos a culpa do nosso próprio ódio, nós enviamos essa raiva para fora e a projetamos nos objetos que nós acreditamos que estão separados de nós. O termo usado para esse deslocamento da raiva é projeção. O ego dentro de nós está constantemente navegando, procurando por situações sobre as quais a raiva possa ser projetada com aparente justificativa, para convencer as nossas mentes de que a causa da raiva está do lado de fora
e não do lado de dentro, onde? Nas nossas mentes. Cada flash de raiva, variando desde uma leve irritação até uma ira, é um sintoma desse mesmo profundo auto-ódio projetado sobre o mundo. Todos eles são a mesma coisa. A leve irritação, a profunda raiva. É por isso que o curso está nos aconselhando a não acreditarmos que algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras formas de ataque. E a não deixarmos de prestar atenção, né, nos pequenos pensamentos de raiva. Ao não fazermos distinção entre os graus de raiva, nós estamos nos ajudando a aprendermos que eles são, na verdade, todos o mesmo e igualmente injustificados. Por quê? E isso aqui é muito importante, gente. Claro que a gente estudou isso em 2022 profundamente. Mas, por que isso é muito importante? Eu quero que fique muito claro para vocês que isso é muito importante. Porque a raiva, a ira que eu tô sentindo do outro é uma projeção do meu auto-ódio, da minha auto-ira, que decorrem do quê? Da minha culpa, que decorre do quê? Da minha crença no pecado, que é a crença de que eu destronei Deus, de que eu e Deus estamos separados, que é uma falácia e que o princípio da expiação vem para corrigir, né? Disso também deriva um outro conceito crucial, estruturante do curso, o princípio da escassez. Se estou afastado de meu pai, nada tenho, algo me falta, estou com medo, tá? Então nós estamos aqui, mesmo que vocês falem pra mim assim, Jaque, tudo bem, você tá falando, você tá dando aula aí, você tá lendo mais um texto, mas isso pra mim é difícil. É difícil pra eu entender isso. Não se preocupe. Nós já estamos chacoalhando todo o seu sistema de pensamento do ego. Não se preocupe. Se você quer entender de uma maneira mais visceral, se imagine no lugar do filho pródigo. Você tinha um pai bilionário que te tratava muito bem e você chegou para ele e falou: papai, me dá a minha parte na minha herança porque eu quero ir viver a minha vida. E aí você foi, viveu uma vida dissoluta, gastou toda a herança, ficou sem nada e foi trabalhar no chiqueiro dos porcos. Você se sentiria culpado ou não? Você teria uma grande quantidade de raiva de si mesmo? Gente, é muito legal para mim, agora eu vou falar para vocês de uma experiência pessoal a qual eu estou vivendo hoje. É muito legal para mim ver o quanto eu já evoluí nessa prática. Porque ontem, o fato de a minha sandália ter sido furtada num momento de distração teria me causado um grande transtorno. E me causou um leve transtorno. Claro que eu estou atenta a esse leve transtorno, mas eu percebo o quanto eu já estou consciente. Porque um grande transtorno, o leve transtorno foi observado ontem, não está sendo observado hoje. Até porque ontem eu passei o dia inteiro repetindo: eu estou determinada a ver. Eu estou determinada a ver esse furto.
Eu estou determinada a ver, né? Então eu estava na prática. O quanto um grande transtorno poderia ter me causado uma grande reação. A minha sorte é que eu tinha ido para a praia de Uber. Que eu fiquei na dúvida se eu ia de carro ou se eu ia de Uber. Porque fiquei com medo de não ter lugar para estacionar. Porque se eu tivesse ido de carro, talvez eu tivesse que caminhar muito para chegar até o carro. E eu estava na Praia do Leblon, eu simplesmente me limitei a atravessar a Avenida Delfim Moreira e a chamar o Uber. Em 2 minutos eu estava dentro do carro. Vocês entendem isso? É o que ele fala aqui. Ele fala, olha só, ele diz uma coisa aqui muito bonita, né? Um pensamento que deriva dessa lição é particularmente impressionante. É o pensamento que faz mais e mais sentido para mim à medida em que o tempo passa, né? E eu estou trabalhando com o curso, estudando o texto, porque vocês têm que estudar o texto. Compareçam na live. Compareçam, tem aula hoje, 7h30 da noite tem aula. Venha estudar o livro-texto conosco. É fundamental, né? E a prática mental, as disciplinas de prática mental nos ensinam. Você ficará a cada dia mais consciente de que uma pequena pontada de aborrecimento não é nada além do que um véu colocado sobre uma intensa fúria. Mas como eu já estou me tornando consciente disso, eu não ajo mais a partir disso. Vocês entendem? Eu vou dizer para vocês, meus queridos, eu estou determinada a ver as coisas de modo diferente. Esse curso, para mim, ele é um poço de sabedoria sem fundo. Esse ano eu estou fazendo em julho 26 anos de estudo. E eu não paro de colher os benefícios desse ensinamento. Eu não paro de colher os benefícios dessa prática. Eu não paro de colher os benefícios dessa consciência que o curso me traz. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque no momento em que eu decidi abrir esse canal crístico, que na verdade eu não decidi nada, né? Eu cumpri ordens. E eu tenho essa obrigação diária, imposta pelo Divino Espírito Santo, de estudar com vocês. Então, eu tô me aprofundando cada vez mais no meu conhecimento, tá? Porque professor e aluno são os dois lados de uma mesma moeda. Bom, meus queridos, ontem nós falamos do corpo mental, né? Nós falamos do corpo mental. O corpo mental é onde nós vamos armazenar os programas do ego, as nossas crenças negativas, as nossas crenças limitantes, tá? Então eu vou dar um mantra para vocês acalmarem o corpo mental de vocês, que é um mantra que eu aprendi com Bob Mandel, neste livro aqui maravilhoso, nos cursos que eu fiz com ele, nos outros livros que eu li dele, porque não é apenas nesse livro que ele fala disso, né? Vamos nos lembrar que o sistema de pensamento do ego, ele é baseado na falta, na limitação e na separação, né? Como diz o Tom Wakechild, né? Então, o sistema de pensamento do ego, ele está inerentemente baseado na tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro. E nessas características
falta, limitação e separação, né? Limitação é uma outra forma de eu falar de falta, né? Falta o que que é? Princípio da escassez. Separação o que que é? É o pecado. É o pecado, né? E aí Jesus vem e nos fala que não existem pecados a serem punidos, mas equívocos a serem corrigidos. Então, o mantra que eu vou dar para vocês praticarem pelo resto da vida de vocês, para acalmar o corpo mental de vocês, é: eu sou o suficiente, eu tenho o suficiente, eu faço o suficiente. Hoje, eu fui o suficiente, eu tive o suficiente e eu fiz o suficiente. Para amanhã, eu tenho o suficiente. Eu sou o suficiente, eu tenho o suficiente, eu faço o suficiente, tá bom? Esse é um mantra que eu vou dar para vocês. Mas, já que a gente já falou do corpo emocional e do corpo mental, eu vou ler um texto hoje do livro Luz Emergente, da Barbara Brennan, que eu adoro, onde ela vai falar sobre a relação sobre como nós lidamos com os nossos sentimentos. Lembrando que primeiro eu penso, depois eu sinto. Então, se eu pensei algo e me senti mal, então é porque esse pensamento é do ego. Se eu pensei algo e me senti bem, então é porque esse pensamento é um pensamento que eu compartilho com Deus e é do Divino Espírito Santo. Tá? Nós falamos muito disso na primeira série de vídeos de 2021. A leitura do livro A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding, Um Ano de Perdão, livro Um Ano de Perdão. Ela falou muito disso. Jesus, naquele ano, ele falou muito sobre isso, tá bom? Então, o nome do texto é: permita que os seus sentimentos fluam. Todos nós somos bloqueados no nosso sentir. Isso faz parte da forma do ego de estar nessa vida. É inerente, tá bom? Não hesitar em sentir os próprios sentimentos é talvez uma das coisas mais difíceis que você tem de fazer para curar a si mesmo, caso você nunca tenha praticado isso. Lembre-se, a energia consciência do segundo nível, né? Ela está falando aqui do corpo emocional, é experimentada na forma de sentimentos a respeito de si mesmo. Se você quiser que o segundo nível, que o corpo emocional fique equilibrado, torne-se puro, energizado e saudável, você precisa permitir que os sentimentos a respeito de si mesmo fluam. Durante uma doença ou problema, os seus sentimentos vão oscilar da tristeza para a felicidade, da serenidade para a raiva, da raiva para o medo e para um profundo terror, da fraqueza para a culpa, para a revolta, para a autopiedade, né, a consciência de vítima, para a inveja, para o amor e assim por diante. Todos esses sentimentos estão relacionados com a energia do segundo nível do campo áurico, do corpo emocional. E quanto mais você puder fazê-los fluir para fora de você, mais limpo esse campo de energia ficará. Parte do processo de cura consiste em simplesmente deixar os sentimentos fluírem depois de terem ficado bloqueados durante tanto tempo. Você pode deixar a sua raiva fluir e tomar consciência dela. Você não precisa agir a partir da raiva, né? Particularmente nesse momento da minha vida, está acontecendo uma coisa que eu acho que é muito injusta, comigo e com um grupo de pessoas do qual eu pertenço, e eu tô com muita raiva da pessoa que está fazendo isso contra nós. Mas o Divino Espírito Santo está me orientando o tempo todo a respeito de como agir. E nós não vamos agir a partir da raiva. Nós vamos agir, escolhemos um curso de ação a partir da compaixão, a partir do perdão.
e a partir da gratidão também. Porque essa pessoa, em algum momento da sua vida, nos ajudou muito. Então, nós estamos escolhendo olhar para a parte cheia do copo. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas e nunca encontrei ninguém em que isso não funcionasse. Todos nós temos uma tendência para evitar as emoções desagradáveis que trazemos no nosso interior. Muitos de nós simplesmente não percebemos de que modo o bloqueio dos sentimentos bloqueia as nossas forças criativas e ativamente aumenta a possibilidade de que ocorra aquilo que mais tememos. Por outro lado, enfrentar os sentimentos e superá-los nos liberta para realizar o que queremos na vida. Agora é a oportunidade de expressá-los. Aceite-os tais como são. Eles são apenas sentimentos que devem ser expressos e com isso irão purificá-lo. Não tenha medo de expressar sentimentos negativos. As pessoas que estão doentes e que estudaram a visualização criativa, às vezes acham que não devem ter sentimentos negativos por medo de que os sentimentos ou pensamentos se transformem numa visualização negativa e agravem a sua doença. Por causa desse medo, elas às vezes entram em novos níveis de relutância em aceitar a negatividade. Elas poderão concluir que podem permitir a expressão de apenas uma determinada parcela dessa negatividade. Depois que ela tiver sido expressa, elas voltam a recusar a permissão para a expressão do restante. Não encontrei malefícios ocasionados pela expressão de pensamentos negativos, quando isso é feito de acordo com certas regras. Então, como é que nós trabalhamos no ano passado com os pensamentos e sentimentos negativos? Nós escrevemos tudo, entregamos ao Espírito Santo e depois queimamos o papel. Vocês já aprenderam isso na jornada de cura da criança interior, podem continuar praticando dessa forma. Mas ela vai ensinar uma visualização aqui também que é muito legal. Essa expressão deve ser feita com intenção positiva e consciente de curar. Se você permitir que todos os pensamentos negativos se manifestem na consciência e que fluam com a intenção positiva de curar a si mesmo, então você não vai ficar atolado numa negatividade que lhe faria mal. O importante é que haja uma intenção clara, né? Então o seu caderno de prática, o seu diário de mudança de atitudes, ele já é uma intenção clara que você fez, né? O seu bloco. Expresse os sentimentos negativos com a intenção de liberá-los. Deixe-os ir e supere-os. Isso vai ajudá-lo a curar-se, a se sentir melhor, a resolver um problema, a ter clareza mental para ouvir a voz que fala por Deus. Se você se recusar a expressar os seus sentimentos negativos, eles ainda estarão atuando no seu interior e o farão ficar doente. Eles vão desaparecer se você simplesmente resolver se iludir com esperanças infundadas. Isto é, não, se eu não pensar nisso, isso vai embora. Ah, não, se eu não sentir essa raiva, ela vai se desfazer. Não é assim que a coisa funciona, tá? A melhor maneira de substituir o crescimento negativo pelo positivo consiste em combinar a expressão dos sentimentos negativos para liberá-los com a visualização positiva. Elimine primeiro os pensamentos negativos do seu campo e então preencha o espaço que ficou vazio usando cores vivas e positivas na sua visualização. Então você pode imaginar que uma energia negra está saindo pelo seu coração e que uma energia bonita, cor de rosa ou verde água, ou a cor que você preferir, um azul claro, preencha o seu coração. Por que que você tem que preencher o buraco que ficou lá com a energia negativa? Isso a gente aprende na escola do Theta Healing, porque não pode ficar vazio. A natureza odeia o vazio. Se você deixar esse lugar vazio, a negatividade que você produzir vai ocupar esse espaço de novo, tá? O que você presenciar, enfim. Aquilo que nós desejamos é geralmente o oposto do medo que evitamos.
Em outras palavras, há uma relação inversa entre o que tememos e aquilo que desejamos criar. Um lindo poema apresentado a seguir expressa isso claramente. Ele foi recebido mediunicamente por Eva Pierrakos, tá? Na palestra de número 190 do Patchwork, que eu já falei para vocês aqui, que eu estudei durante um tempo, que é o trabalho do caminho, do guia, que é maravilhoso. E ele deu várias palestras e a Eva Pierrakos, ela canalizava ele. E depois o esposo dela, o John Pierrakos, com base naquele conhecimento do trabalho do caminho e com base na teoria da bioenergética e na terapia haitiana, ele criou a energética da essência. A gente leu vários trechos do livro dele, tá aqui ó, o livro dele, que é maravilhoso, ano passado na jornada de cura da criança interior. De repente a gente vai poder falar disso aqui, sobre os corpos, tá? Ah, legal, não tinha esquecido, tinha me esquecido desse livro. Vamos usá-lo. Então o nome do poema é No Sentimento. É muito bonito, eu adoro. No sentimento de fraqueza está a sua força. No sentimento de dor estão o seu prazer e a sua alegria. No sentimento de medo está a sua segurança. No sentimento de solidão está a sua capacidade de ter satisfação, amor e companhia. No sentimento de ódio está a sua capacidade de amar. No sentimento de desespero está a sua esperança verdadeira e justificada. Na aceitação das privações da sua infância está a sua realização atual. Então, como é isso? Como é que no sentimento da dor está a minha alegria? Como é que é isso? É bem um curso em milagres. É quando eu permito que esse sentimento venha à tona, quando eu me permito sentir esse sentimento, então eu entro em contato com ele e ele não me domina mais. Ele não comanda mais a minha vida. Eu tô olhando para minha criança interior ferida, que tomou picolé, comeu biscoito Globo, tomou mate, ontem fez tudo o que quis. Se jogou na água, né? Então, no momento em que eu paro de negar e eu deixo isso vir, eu posso deixar isso ir embora. Então, olha só. Vamos fazer uma analogia para que possamos entender o poema. Vamos supor que eu tenho uma comida estragada dentro da minha geladeira, que é o sentimento negativo, a minha raiva. Vamos pegar a raiva, porque hoje nós estamos trabalhando com ela, né? E aí eu finjo que não tem comida estragada na minha geladeira. Aquilo apodrece e destrói o meu bem-estar. Mas se eu olho para aquilo, admito que aquilo está ali dentro de mim, tiro da embalagem e jogo no lixo e dou destino para o lixeiro levar, aquilo não tem mais como controlar a minha vida. Não está mais inconsciente. Eu dei destino àquela comida estragada. Eu dei destino àquele sentimento estragado dentro de mim. Entenderam? Então é por isso que no sentimento negativo você vai encontrar o oposto. Por quê? Porque você é o amor. Você é a alegria. Você é a sua realização atual. Você é a sua capacidade de ter satisfação. Você é a sua segurança. Você é. Essa é a sua verdadeira natureza. Por quê? Porque você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, curado e íntegro. Tá bom, meus amores? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. Comentem comigo se vocês tiverem gostado do poema da Eva Pierrakos, do guia, né, que ela canalizou. Que todos nós hoje estejamos dispostos a ver as coisas de modo diferente,
que hoje possamos estar dispostos, determinados a ver as nossas dores de um modo diferente, a nossa raiva de um modo diferente, as nossas vidas de um modo diferente, tá bom? E hoje à noite nós temos live, como eu já comentei, devo começar entre 7 e 7h30, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite. Bye, bye.